Olá, signo de Sagitário, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline, sou terapeuta e também cartomante. E hoje nós vamos fazer uma leitura geral para o signo de vocês para o mês de setembro. Peço a contribuição de vocês com um like ou então com a indicação para outras pessoas, comentários, enfim, o que vocês sentirem de fazer para contribuir com o canal, ok? Então vamos lá, vamos compreender o que vocês necessitam, né? Qual a energia geral de vocês para o mês de setembro. Setembro, Sagitário. Aqui saiu o Cavaleiro de Espadas. Opa! E caiu aqui a Rainha de Paus. Como obstáculo. Sagitário, vocês têm lidado com alguém que tem gerado em vocês assim muita impaciência, muita raiva por causa da arrogância dessa pessoa? Arrogância, ou então pode ser simplesmente uma pessoa que é muito segura de si, ou uma pessoa que é muito autoritária, que acha que sabe tudo, que sabe que decide tudo melhor. Você tem se sentido de alguma maneira impaciente, ríspido, inclusive, mais grosseiro por causa desse tipo, ou então não uma pessoa específica, mas vocês podem estar se sentindo mais grosseiros e impacientes com esse tipo de atitude? Com algum tipo de atitude que é pode ser mais impulsivo também, tá? Mas tem muito essa questão de uma pessoa muito que pode ser tão autoconfiante que pode beirar uma arrogância, sabe? Ok, vamos prosseguir aqui. Como tá aqui a consciência de Sagitário? O que Sagitário pensa? O que tá acontecendo aqui? Dois de copas. E o mundo. Antes de falar, eu quero mais carta. O que aconteceu aqui antes dessa situação? O que tá originando isso? Rei de Paus. Sagitário, nossa, me vem aqui uma coisa de vocês com um certo ranço, tá? De possíveis parcerias, pessoas que vocês tenham que conviver. Pode ser relacionamento, tá? Ou não, né? Mas algum tipo de pessoa de parceria, seja colega de trabalho, sócio, família.
mas principalmente pessoas que vocês tenham que dividir alguma coisa, que vocês estão assim bem impacientes com essas posturas da pessoa de ser muito arrogante. Pode ser que aconteceu algum tipo de discussão em que a pessoa ela saiu por cima, como a pessoa dona da razão, talvez a pessoa até tenha tido razão aí de alguma coisa que aconteceu. E aí vocês agora estão num clima meio de briga, meio de grosseria, né? Impaciência. E ao mesmo tempo é engraçado porque para algumas pessoas me vem a energia de que ao mesmo tempo que tem raiva, tem uma espécie de atração por essas pessoas, sabe? É quase para algumas pessoas é tipo aquela pessoa que, por mais que seja uma inimiga, uma pessoa que você odeia, vira quase uma obsessão. Sabe aquela pessoa que odeia um fulano e fala muito da pessoa, fica falando, fala. Diz que odeia, diz que detesta, mas fica falando o tempo todo. Fulano é sempre assunto da pessoa. Se vocês não estão fazendo isso, pode ser que estejam fazendo com você. Mas aqui pede um pouco de cuidado, Sagitário, com as sombras de vocês. Vocês criticando uma coisa que vocês queriam ter, tá? Às vezes é uma pessoa que vocês sentem até algum tipo de atração, pode ser romântica mesmo, ou até mesmo de amizade, que seja, mas não conseguem lidar muito com isso, né? Aí, por vocês não conseguirem ver isso em vocês, vocês criticam muito o outro, por não se verem capazes. Inveja, né? O nome. Então, observem isso, isso faz sentido para vocês. Inconsciente aqui de Sagitário. 7 de copas, olha só. Gente, vocês estão confusos. Realmente, passa uma vibe aqui de vocês estarem lidando com algum aspecto da sombra de vocês, de vocês estarem confusos, vocês direcionando muita raiva, muita irritação a uma figura ou a algum tipo de comportamento, porque vocês não conseguem entender o que ressoa dentro de vocês isso. Né? O quanto disso que vocês ficam falando e reclamando, vocês não fazem também. Ou se vocês não fazem, vocês gostariam de fazer e não tem coragem de fazer. Pode ser para algumas pessoas uma questão de dificuldade de lidar até com um aspecto mais sedutor de outras pessoas. Né? Pode ser até uma questão assim de uma pessoa que é muito bonita ou segura de si, você sentindo inveja disso que a pessoa faz, sabe? Dela se mostrar, dela se achar bonita e enfim. Ou uma pessoa que não tem medo de dizer o que quer, o que pensa. Uma pessoa ousada, né? Mas essa energia ousada, exuberante, que tem essa questão do poder, de domínio, fala, carisma. Saiu aqui perspectiva de futuro, a justiça. Olha só, vocês precisando enxergar a situação com mais justiça. Vocês, Sagitário, a sensação que me dá para muitos aqui, não todos, é que vocês podem estar injustiçando uma pessoa com base em coisas que vocês julgam, que vocês não fazem, ou porque vocês não se permitem, ou porque vocês não se veem capazes, tá? E, gente, isso atrasa a vida. Isso atrasa a vida. Qual que é a sugestão? Aliás, o que Sagitário tem para lidar com isso aqui? 7 de espadas, mais uma.
Saiu 7 de espadas e 9 de paus. Gente, tem pessoas aqui que elas estão se auto-sabotando, assim, pensando demais sobre alguma questão referente a isso, e muito defensivas, assim, como se fosse algumas pessoas estão se defendendo de algo que elas pensam que é muito ruim, né? Uma coisa que pode ser muito autossabotadora. É como se para algumas pessoas elas estivessem criticando e julgando muito isso daqui porque elas acham que é uma coisa ruim mesmo. E aí, só que elas não estão percebendo que, na verdade, essa defesa toda, esse julgamento todo, essa indisposição toda com esse tipo de situação tem a ver com um processo de autossabotagem mesmo. Porque quando, por exemplo, a gente se irrita muito com algum traço ou característica de uma pessoa, provavelmente aquilo dali é um aspecto da nossa sombra. A nossa sombra, gente, são partes nossas que a gente não conhece muito bem e ou que a gente rejeita, tá? E a gente rejeita a nossa sombra porque a gente pensa que ela é ruim, que ela por algum motivo na nossa história, da nossa vida, a gente compreendeu que aquilo dali é feio, que as pessoas julgam, que não é ideal. Enfim. E diante disso, né, a sombra ela vem como uma espécie de defesa nossa da gente não se ver de uma forma negativa ou não se portar de uma forma socialmente negativa ali. Só que quando a gente nega, por exemplo, os atributos da rainha de paus, a gente está negando assim autonomia, a gente está negando magnetismo, poder de sedução e sedução não só no sentido de seduzir uma pessoa a nível afetivo, é no sentido de sensualidade, de você conseguir conquistar coisas que você almeja na vida de vocês, tá? Poder de atração das coisas que vocês querem. Então, se vocês se negam um aspecto que vocês criticam muito aí em outra pessoa, vocês estão se auto-sabotando porque vocês estão se negando também esse processo de autonomia, de poderem ser mais donos de si, autoconfiantes, de atraírem as coisas que vocês querem, de viverem os desejos de vocês. Algumas pessoas podem até estar com muito medo disso, tá? Assim, no sentido de terem medo dessa dimensão da vida. De achar que, por exemplo, viver essa esfera talvez mais sexual seja errado e aí reprime isso, tá? Pode ser isso também. Reprimir, assim, o prazer sexual ou qualquer outro tipo de prazer, de autonomia. Poder, gente, poder, empoderamento interior. Se vocês brigam com isso em outras pessoas, vocês estão brigando com isso aí dentro de vocês também. E aí vocês se fecham para esse poder que vocês também podem acessar. Cuidado com o que vocês criticam muito nas pessoas. Às vezes aquilo tem um fundo de verdade para vocês, né? Ou de algo que vocês queriam e precisam, ou de algo que vocês fazem e nem percebem. Às vezes a gente critica um autoritarismo ali com alguém, mas a gente não vê que com as outras pessoas, ou até com a gente mesmo, a gente é pior. Às vezes a gente não consegue ver a nossa sombra. O entorno de você saiu 10 de ouros. É engraçado, né? Porque aqui saiu 10 de ouros, então pode ser que seja um ambiente que já esteja um pouco chato para vocês, parado. Sabe, assim, aquela coisa que tá estável, mas que assim não tem muita vida mais, sabe? Aquela coisa que já tá entediante. E é engraçado, vocês reprimindo isso dentro de vocês, pode nem ser uma questão de crítica com as pessoas, pode ser com vocês mesmos, né?
de não se permitirem. E aí vocês ficam nesse ambiente tedioso, mas não querem, por exemplo, tomar uma atitude mais rainha de paus para balançar as coisas por terem medo, receio, ou porque alguém teve alguma postura com vocês parecida com isso que vocês acharam muito ruim, porque ela foi mal expressada ou foi feita de uma maneira que prejudicou as pessoas. Enfim, não adianta também tentar jogar o bebê, né, com a água do banho, gente. Não é porque uma pessoa teve uma postura mais autoritária que ter autoridade é ruim, tá? Não é assim. Então, cuidado para vocês não generalizarem demais as coisas. E aí vocês se negarem, assim, coisas importantes para vocês. De vivência. Ok. Uma sugestão aqui para Sagitário a respeito disso. Olha, Sagitário, aceita, né, aquilo que vocês não sentem que fazem tão bem. Aqui tem uma sensação de vocês não aceitarem muito o fracasso de vocês em alguma coisa. Naquele sentido ainda de, por exemplo, vocês julgarem uma postura de uma pessoa mais assim, uma pessoa mais decidida, mais autoconfiante, mais carismática, você julgando isso vocês não entendem, algumas pessoas não estão entendendo que vocês não terem essa habilidade tão natural, tão aflorada, não é um sinônimo de vocês não podem desenvolver, vocês não podem viver isso. É como se tivesse uma sombra de vocês se sentindo não capazes de fazerem isso, de viverem isso. E aí vocês entram numa esfera bem julgadora, em uma esfera de defesa contra esse tipo de atitude. Ok. Aceitem as limitações de vocês, mas não no sentido da derrota, gente. No sentido de vocês se superarem, né? Levantarem, né, diante da situação que vocês se sentem inferiores ou menores, se levantarem e falar, não, então como é que eu consigo isso daqui? Como é que eu vou mudar? Qual que é a minha estratégia que eu preciso ter para isso daqui, hein? E não ficar nesse lugar aí mais da comparação, talvez, e da inveja. Resultado aqui, Cavaleiro de Copas. Ai, gente. O Cavaleiro de Copas, ele pode estar dizendo o seguinte: tem gente que pode estar desdenhando alguma pessoa que, na verdade, ela quer comprar. No sentido assim, desdenha de uma pessoa que tenta se aproximar de você, mas no fundo você quer alguma coisa com aquela pessoa. Seja lá que tipo de relacionamento é esse, sabe? E aí, gente, vocês se lidando com isso, trabalhando isso dentro de vocês, talvez vocês até se aproximem de uma maneira dessa pessoa mais íntima mesmo, tá? E numa esfera mais interna, esse cavaleiro aqui de copas está dizendo de vocês sentindo mais autocompaixão, mais amor, você sentindo uma plenitude emocional. É tipo, sabe aquela história das pessoas falarem assim, de romantizar a própria vida? Me veio uma ideia meio disso. Assim, no sentido de vocês conseguirem valorizar as atitudes de vocês, as pequenas coisas de vocês, e olhar de uma maneira bonita para a trajetória de vocês, olhar de uma maneira romântica, de uma maneira agradável, e de valorizar o trajeto de vocês para chegar onde vocês chegaram, sabe? E também desenvolver, gente, até uma atmosfera mais galante, né, diante da vida, mais romântica diante da vida.
tanto no poder de atrair as coisas que vocês querem também, de trazer emocionalmente, né, o que vocês desejam, mas enfim, é você se conectando com uma esfera emocional mais apropriada, mais tranquila, mais leve sobre o que vocês são, sobre o que vocês têm, sobre as coisas que vocês podem ser. Bem, uma coisa bem assim de amor, né, de autocompaixão também e de conseguir se ver com melhores olhos. Agora vamos ver com o tarô mitológico. A torre invertida. O 5 de paus. Ai, ai. Os enamorados. Desculpa, gente, foi inevitável. E aqui o 4 de espadas. Moça, que isso? Não se aveste não, hein? Só mais uma. O julgamento. Caramba! Caraca! Gente, tem chance mesmo de rolar alguma coisa aí, hein? Tem chance aí de gente desdenhando, mas que no fundo quer comprar, no fundo quer fazer aquilo dele acontecer. Ai, ai. Tô achando engraçado aqui, não da situação de vocês, de sofrimento, né, gente? Mas é porque é engraçado, são situações da vida, né? O ser humano, ele é assim. Ele tem dessas coisas. Ai, gente, aqui a torre veio invertida, né? Ela veio falando, assim, sobre uma mudança, assim, de vocês... Mudança de estrutura de pensamento, mudança de estrutura de... Como vocês estão encarando relacionamentos, tá? Com esse 10 de copas aqui. Relacionamentos, de modo geral, né? Mas me vem muito mais focado em relacionamentos amorosos para muita gente, tá? Sai o 2 de copas, os enamorados, enfim. É uma mudança que vocês precisam ter dessa questão de como vocês enxergam, como vocês se estruturam, como vocês vivem, como vocês se colocam nesse tipo de situação, que ela é muito conflituosa. É como se vocês não aceitassem que querem alguma coisa, como se vocês brigassem com vocês mesmos por terem desejos, por quererem estar vivos nessa vida, por querer, né? Sei lá. Pode ser até uma dificuldade de aceitação da própria sexualidade, da própria vida sexual, de tudo que envolve esses desejos, sabe? Ou negar, por exemplo, que vocês querem ter mais autonomia, empreender, serem pessoas que mandam no próprio tempo, enfim, que tem uma noção mais autônoma de vida no geral, em qualquer aspecto. E aí vocês ficam bem paradinhos, pensando, reflexivos, não fazem nada, repletos aí de julgamentos acerca das coisas. Mas no fundo, gente, vocês querem isso, né? Uhum.
E vocês vão chegar num momento que vocês vão ter que tomar uma decisão, tá? A respeito de alguém ou de algum caminho, né? Como pode ser também essa questão de uma pessoa que quer, na verdade, trabalhar por conta própria, ser dona do próprio tempo, empreender, arriscar mais aí. E às vezes fica negando, né? Tentando não sair ali de um contexto mais confortável, apesar de não estar feliz nisso, apesar de não estar tão confortável nisso. E aí, gente, uma nova dimensão se aproxima diante dessa decisão. Vou até pedir mais uma. O que essa decisão acarreta? Caiu aqui 9 de espadas. Nove de espadas, a roda da fortuna, o rei de espadas. Eu vejo que muita gente aqui ainda não consegue tomar uma decisão em um sentido de seguir os próprios desejos e vai acabar entrando numa decisão mais racional. Só que isso gera também uma repercussão para vocês de acentuarem um lado bem racional de vocês. Não tô falando se isso é bom ou se é ruim, mas tudo tem prós e contras e também tem consequências, né, gente? Mas tem uma tendência grande a tomar uma decisão mais racional, apesar de tudo. Mas esse 9 de espadas, essa roda da fortuna... Ai, gente, me passa uma sensação de ser uma escolha mais estéril, no sentido de que, não sei, parece que vocês estão fazendo uma coisa parecida com o que vocês já estão acostumados a fazer. E isso continua afastando vocês. Continua afastando vocês de trabalhar em outros aspectos seus da personalidade. Vocês estão com bastante receio de tomar esse passo, né? De serem mais autônomos, de serem mais donos de si, de escutarem os desejos de vocês. Mas vocês vão ser confrontados com uma situação que vocês podem escolher o contrário também. Caiu do oráculo da deusa, a esfinge, aqui, desafio e mate. Justiça, olha. Justiça de novo, né? Interessante isso. Caiu 3 vezes. Que é isso? Justiça e esfinge. É um desafio para vocês equilibrar essa vida racional e de desejos, gente. É um desafio que está aí atrelado a muitas vivências suas inconscientes, bastantes ilusões, medos, receios, distorções que vocês fazem a respeito disso. E assim, gente, é como se vocês não sentissem que pertencessem a um tipo de tomada de decisão diferente.
Mas isso vem de uma fonte de não merecimento também, sabe? De não permissão. E tudo bem, né? Assim, ninguém é obrigado a nada. Se vocês querem agir assim, faz parte do processo de vocês, mas eu acho que essa leitura é uma leitura que veio evidenciar esse aspecto da sombra de vocês, que não é porque vocês criticam tanto nos outros que vocês não tenham esse desejo e não tenham essa necessidade também, né, de desenvolver alguns aspectos de vocês. E a justiça também pode vir na questão, no sentido de vocês se permitirem dedicar tempo, se permitirem se dedicar a outros aspectos de vocês, outras coisas que não aquilo que vocês consideram seguro. É interessante, muito interessante esse 9 de espadas aqui. É uma decisão que vocês tomam de modo racional, mas que também gera um sofrimento para vocês. Para alguns de vocês, mas tudo bem. É isso que eu tenho para você, Sagitário. Em breve temos novos vídeos aqui no canal. Tchau, tchau!